Olá, querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e hoje mais uma vez eu quero estar sendo um instrumento de Deus para poder estar abençoando a sua vida com uma mensagem. Seja bem-vindo a mais esse vídeo e hoje eu gostaria de estar falando sobre o Deus de recomeços, um Deus que ele pega talvez aquilo que você achou que seria seu fim e transforma na sua maior vitória, pega talvez a tua maior vergonha e transforma em motivo de orgulho, em motivo de testemunho para você estar ajudando a vida de pessoas. Eu queria fazer com que você pudesse refletir nesse momento sobre algumas situações. Quem aqui que está assistindo esse vídeo gostaria de algo que você já fez no passado, uma vergonha, algo que você talvez tenha feito de errado, né, pudesse ser apagado? Eu gostaria. Eu não sei você, mas eu gostaria que fossem algumas coisas apagadas e graças a Deus eu sirvo a um Pai, a um Deus que Ele permite essa possibilidade. E é por isso que eu quero te apresentar esse Pai nesse momento. Eu também queria que você refletisse em alguma situação, em algum projeto, em algum relacionamento que você tenha investido tempo, energia e que talvez tenha falhado, né? Pode acontecer. E isso talvez possa ter te trago muita frustração e até talvez medo de tentar novamente. Você talvez passou por essa situação? Eu também, mais uma vez, também já passei. Eu parei para refletir isso quando eu estava lendo o Evangelho de Mateus, do capítulo 1, do versículo 1 ao 17, que fala sobre a genealogia messiânica, né? Fala sobre a genealogia de Jesus, desde Abraão até Jesus. E Mateus, ele faz essa genealogia para quê? Para poder fazer uma ligação direta com o Antigo Testamento, porque esse é o primeiro livro do Novo Testamento, a qual liga o Antigo com o Novo. E através dessa árvore genealógica, eu parei para analisar, né, essa lista que Mateus ele faz e também refletir sobre um costume antigo, né, que era, por exemplo, né, o chefe de família ele ser citado, né, só o nome masculino, o chefe de família, o pai, ele citava, né, para poder representar uma família, né, e vai sendo assim nessa árvore genealógica também, né, Mateus ele segue essa linha de raciocínio, só que, porém, surpreendentemente, aparece o nome de 5 mulheres. Aparece o nome de Tamar, Raabe, aparece também o nome de Ruth, Batseba e Maria, mãe de Jesus. O que é mais curioso nisso tudo é que essas mulheres, dentre essas mulheres, tem 3 mulheres que têm uma história que não é lá muito boa, né? Uma história que não é muito honrada. Mas, como nada é por acaso, nós sabemos que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né? A Bíblia foi escrita por homens, a palavra de Deus foi escrita por homens. Mas, um detalhe importante, inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus ele queria propositalmente que a história dessas mulheres estivessem aqui. Por exemplo, Tamar, ela engravidou do próprio sogro, Judá, né, que era filho de Jacó. Batseba cometeu adultério com Davi, né, com o grande rei Davi. E Raabe era prostituta, mas ajudou o povo hebreu quando eles foram conquistar a terra prometida, quando eles foram conquistar Jericó, né, quando eles foram entrar na cidade de Jericó, invadir a cidade de Jericó. E a história dessas mulheres é incrível porque elas estão na Bíblia, né, e Deus ele usa essa história para mostrar a forma como ele vê, que não importa aquilo que você possa ter sido ou aquilo que você possa ter feito, mas sim aquilo que você escolhe fazer a partir daí. As suas decisões, elas moldam sim o seu futuro, mas não necessariamente elas precisam definir como vai ser. Você pode escolher mudar, você pode escolher fazer melhor, e a partir dessa genealogia, dessa árvore genealógica, fica claro que Deus, ele é um Deus de recomeço e que Deus ele perdoa. Fica claro a visão dele, que mesmo essas mulheres, elas não tendo tido uma vida assim muito honrada, podemos dizer assim, no final tomaram a decisão certa e por isso entraram para a história como dignas de fazerem parte da árvore genealógica do nosso Salvador, daquele que você e eu cremos. Então isso é muito importante. Eu já quero começar esse vídeo falando o seguinte: não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você deixou de fazer, não importa o seu passado. Deus, ele é um Deus que te dá uma perspectiva de futuro. Deus, ele muda a sua história se você permitir. Basta com que você permita com que ele mude, com que ele faça diferença na sua vida. Você precisa somente aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador, Jesus, para que assim você alcance a graça e a misericórdia de Deus, porque não é pelo que você é bom. Não é por isso. Nós não somos merecedores. Mas Deus, ele muda a nossa história.
pela graça dele, pela misericórdia dele. Ele nos dá uma perspectiva de futuro. Então reconheça isso, que você precisa de ajuda e mude a sua história, se permita ser transformado, se permita viver o amor de Deus na sua vida. Continuando a reflexão, eu lembrei que uma amiga minha me perguntou o seguinte, numa determinada ocasião: por que eu devo aceitar a Deus? Por que eu devo entregar minha vida para Jesus? Por que eu devo seguir aquilo que Ele manda, sendo que com Ele ou sem Ele eu vou ter problemas na terra? E na Bíblia adverte isso, Na Bíblia fala que nós passaremos por várias aflições, mas naquela hora eu não respondi, eu não dei a resposta certa, porque eu não entendi que no fundo, na realidade, ela estava me perguntando para mim: por que você acredita em Deus? Será que você está preparado para poder responder essa pergunta quando alguém te fizer essa pergunta? Por que eu devo aceitar a Jesus? Depois que eu respondi errado e parei para analisar a pergunta, eu voltei lá, pedi perdão para ela e respondi corretamente. Eu falei com ela porque Deus, por mais que eu erre, Deus, por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha cometido muitos erros, Ele me oferece algo que nenhum outro Deus poderia me oferecer, nenhum outro falso Deus, porque nós sabemos que só existe o nosso Deus. Ele me oferece o perdão dos meus pecados, algo que eu nunca poderia pagar, algo que eu nunca seria digno, mas Ele morreu por mim naquela cruz para me salvar, morreu por você também que está assistindo esse vídeo. Então saiba que a sua vida sim tem solução. Eu parei para refletir nisso, e no fundo o que eu respondi é simplesmente o quê? Deus, Ele me dá uma chance de recomeçar, mesmo eu não merecendo. Deus, Ele me dá uma chance de recomeçar. Mas parando para analisar, eu sei que é muito difícil, por vezes, recomeçar. E eu queria listar aqui algumas coisas, Por que é difícil recomeçar? Por que muitos não querem o recomeço? É porque com o recomeço, muitas das vezes, traz vergonha. Seja vergonha de si próprio, ou seja vergonha da atitude que você tomou. Recomeçar, muitas vezes, é vergonhoso. E o ser humano, ele detesta passar vergonha, detesta. Se tem uma coisa que o ser humano ele faz de tudo para evitar, é vergonha. Se tem uma coisa que eu escutei muito ao longo da minha vida, Agora, para quem não sabe, recentemente, no dia 27/7, eu fiz 18 anos, Tô começando agora, como adulto. Eu escutei muito, pessoas próximas a mim falarem: olha, vamos fazer tal coisa pra gente não passar vergonha, ou não faça tal coisa pra você não passar vergonha. O ser humano, ele odeia passar vergonha. Então, o recomeço, muitas das vezes, ele não é atrativo por isso, porque muitas vezes ele traz vergonha. Vergonha de ter falhado, vergonha de ter investido naquele relacionamento, naquele projeto e ter fracassado, em ter errado. Mas saiba que com Deus ainda tem solução, porque fracasso só é fracasso se você não aprende nada com Ele. E Deus, Ele te dá essa oportunidade. Ele dá duas opções: sofrer ou aprender. Você tem duas escolhas. Uma, ela pode te levar a uma nova vida. A outra, ela pode fazer com que você continue a sua vida e você ainda continue o trajeto onde você está, ainda você vai continuar tendo uma vida ruim e vai demorar ainda para chegar onde você deveria chegar. Então escolha bem. Deus, Ele dá uma oportunidade para nós de recomeçarmos, de fazer essa escolha, de aprender com nossos erros e sermos transformados e a partir daí transformar quem estiver ao nosso lado também através do nosso testemunho, sendo um instrumento de Deus onde quer que passamos, onde quer que estejamos. Deus, Ele usa aquilo que nós passamos, a nossa vergonha, talvez aquilo que nós nem temos coragem, talvez para falar, para tocar, Ele usa para poder abençoar a nossa vida e abençoar não só a nossa vida, mas a vida de quem está à nossa volta e a vida das nossas gerações. Como está aqui na Bíblia, para essas mulheres. Deus, Ele mudou a história delas, as gerações delas foram transformadas pela escolha delas, no fim, que foi a escolha certa. Afinal de contas, Salomão adverte que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Como você quer ser lembrado? Qual o futuro que você quer ter? Porque se tem uma coisa que, lendo a Bíblia, eu aprendo que o destino que Deus, Ele espera, que Ele planejou para nós, Ele tem planos para nós, ele não é determinado, mas de muitas maneiras a gente pode chegar a cumprir também. Sansão, por mais que tenha tomado escolhas ruins, ele terminou fracassado, ele terminou em decadência, mas se você vai ler, mesmo ele tendo terminado do jeito que terminou, ele ainda está nos heróis da fé, porque herói da fé não é aquele que fez tudo certinho.
mas sim o herói da fé é aquele que terminou a sua vida cumprindo o seu propósito. A questão é, como você vai estar lá quando o seu propósito se cumprir? Vai estar governando ou sendo envergonhado? Vai estar sendo admirado ou sendo zombado? A decisão é sua. A decisão é sua, você escolhe. Pense bem antes de fazer suas escolhas daqui para frente, porque elas influenciam muito a sua vida. E se você quer um conselho que eu possa te dar já de início você quer deixar seu futuro no seguro? Porque o ser humano adora isso. O ser humano adora caminhar debaixo de uma certeza, debaixo de uma segurança. Você quer uma segurança? Você tem que todos os dias fazer a oração que Jesus ele falou para Deus, que ele fez para Deus no Getsemane. Você tem que fazer essa oração todos os dias. Pai, eu desejo uma coisa. Muitas vezes a gente vai ter desejos contrários da vontade, dos planos de Deus. Mas contudo, porém, todavia, não seja como eu quero, mas sim seja como tu queres. Jesus ele colocou o futuro dele no seguro assim. Ele mudou a história dele e da humanidade toda por causa que ele, mesmo tendo medo, mesmo sofrendo, porque ele era ser humano naquele momento, onde ele estava fazendo essa oração, ele pediu ajuda a Deus. Então, faça essa oração todos os dias. Deus, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Assim você vai estar colocando o teu futuro no seguro. Assim você garante que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Tempo. Muitos não querem um recomeço porque tempo é algo muito precioso nos dias de hoje. Quem nunca já ouviu aquela famigerada impressão? Aquela famigerada... Qual o nome? Agora me fugiu a palavra, perdão. Aquela expressão... tempo é dinheiro, né? Quem nunca escutou essa expressão? Porque tempo é algo muito valioso. E se você parar para pensar no quanto tempo é valioso, tudo que você vai construir de mais precioso na sua vida, você não vai ter que investir dinheiro, você vai ter que investir tempo. Você quer ter uma vida melhor com Deus? Você quer ter um relacionamento melhor com Deus? Tempo. Vai ter que gastar tempo orando, jejuando, vai ter que investir tempo orando, jejuando. Você quer ter um relacionamento melhor? Você vai ter que investir tempo. Você quer ter uma vida financeira melhor? Vai ter que investir tempo. Tudo de riqueza que nós vamos construir nessa terra, Deus ele deu de igual forma para nós. É a moeda mais preciosa que nós temos. As 24 horas do nosso dia. As 24 horas do nosso dia. Tempo. Essa é a moeda mais preciosa que nós temos. E o recomeço não é atrativo muitas das vezes porque a gente já tendo investido tempo, né, numa coisa que a gente achou que daria certo, mas não deu. Isso acaba, talvez por uma proteção emocional, a gente acaba querendo não fazer de novo. Isso nos impede de progredir. A gente não quer recomeçar, porque a gente tem medo de... E se fracassar de novo? Mas com Deus não tem como, meu amigo. Se você seguir aquilo que Deus ele tem para você, não tem como dar errado. Deus não sabe errar. Isso não faz parte das características do nosso Deus. Se você tem medo que a sua vida seja um erro, escuta bem o que eu vou te falar agora. Coloque ela nas mãos de Deus, que ela pode ser tudo, menos um erro. Nada é um erro nas mãos de Deus. Antes de você nascer, saiba que Deus ele planejou você no ventre da tua mãe. Deus ele tinha um plano preparado para você antes mesmo de você entrar no ventre da tua mãe. Deus ele já tinha um plano para você, um plano para que você prospere, um plano para que você viva uma vida de abundância. Então escolha depender do nosso Deus, que você vai ver que a sua vida vai ser completamente transformada, por mais que tenha que recomeçar. Até Deus teve que recomeçar com Noé, por exemplo, quando ele foi destruir o mundo todo, e Deus ele viu, né, que a maldade, a iniquidade aumentou. Ele falou, me arrependo de ter criado o homem, vou destruir o mundo e vou recomeçar. Até Deus teve que recomeçar para ser algo melhor, por mais que hoje, né, o mundo esteja caminhando, né, para as coisas que vemos, mas hoje em dia ainda há salvação. Isso é possível porque houve lá atrás um recomeço. Deus ele é um Deus de recomeço, então aceite o recomeço na sua vida, por mais que você tenha que investir tempo de novo, mas faça ao lado da pessoa correta, que vai dar resultado. Muitos não querem recomeçar porque o orgulho impede. O orgulho impede de reconhecer que do jeito que eles estão, né, tentando sozinhos, do jeito que eles estão fazendo, não está dando resultado. O orgulho impede com que você peça ajuda, com que você negue a sua vontade, porque muitas vezes é necessário para você recomeçar algo, primeiro reconhecer que você, pela sua força, não está dando mais. Não está bom.
Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que entenda. Então, escolha a pessoa certa para poder dar direção para o teu recomeço. Saiba que você precisa de ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu não sei, talvez você nasceu numa família onde foi te ensinado que é fraqueza pedir ajuda. Não, não é fraqueza. Não é fraqueza. Deus, ele precisava, Jesus, ele precisava também de ajuda no meio da sua caminhada, estando aqui na terra. Ele precisava dos seus discípulos para poder espalhar a mensagem que ele deixou, para poder abençoar vidas. Hoje em dia, não é no sentido de, por exemplo, precisar, de depender. Ele não depende da gente para fazer algo, mas é no sentido de que ele te escolheu, não é por acaso. Ele podendo fazer de outra forma, ele te escolheu para você fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta, porque Deus, ele trabalha no coletivo. Reconheça que você precisa de ajuda e seja um instrumento nas mãos de Deus. Nega a sua vontade, nega tudo que você tiver de negar para poder seguir o plano que Deus tem traçado para você. E saiba que você vai terminar bem. Você vai terminar bem, você vai terminar melhor do que você começou. Tenha certeza disso. Muitos não querem recomeçar porque acabam se conformando. Olha que tristeza. É triste porque o ser humano, ele tem uma grande capacidade de adaptação. E a gente acaba por se adaptar até coisa ruim. Até a coisa ruim. Tem gente que se acostuma até com coisa que não presta, com algo que jamais deveria ser aceito. Jamais. E tem gente que aceita com isso, aceita pouco. Talvez por ignorância, talvez por medo. Não sei o motivo. Mas Deus, ele sabe. Então, se você quer recomeçar, saiba que você precisa reconhecer também, você precisa conhecer o seu valor. E Deus, ele fala que você é a criatura mais preciosa que ele já criou. Deus, até em algumas passagens ele fala, né, por exemplo, né, que ele alimenta as aves dos céus. Mas elas que valem menos do que você, ser humano, para elas não faltam nada. Por que você está preocupado? Você é precioso. Deus, ele tem várias passagens, ele fala diretamente isso. Que ele morre. Aliás, ele não precisa nem falar. A própria atitude dele de enviar seu filho para morrer naquela cruz por mim e por você já é prova suficiente desse amor. É prova suficiente de que ele te ama, de que ele não morreu por outro animal, ele não morreu por uma planta, ele não morreu por um cachorro, não, ele morreu por você que está assistindo esse vídeo. Ele te ama. Você tem valor, não aceite menos do que aquilo que Deus, ele oferece para você. Você tem valor. Para recomeçar é preciso que haja uma mudança de dentro para fora. E por isso que muitas vezes o recomeço não é atrativo para a gente, porque às vezes a gente vai ter que mexer com coisas aqui dentro que talvez causem dor, machuquem, mas é necessário. A dor, ela tem dois destinos: sofrer ou aprender. Repito, e com Deus torna-se possível aprender, melhorar, seguir em frente. Faça a sua escolha. Por que você precisa recomeçar e o que acontece quando você recomeça? A sua vida muda por completo. Primeiro ponto, né, que eu quero deixar aqui é esse. A sua vida, ela muda por completo. Porque você tendo abandonado aquele projeto, talvez que fracassou, que deu errado, você ganha uma nova visão, uma nova perspectiva de futuro. Você alcança coisas e pessoas que você jamais alcançaria estando focado simplesmente naquele teu projeto. Porque quando você recomeça, você pensa naquilo que você cometeu de errado, você pensa nos erros, porque o ser humano, ele cometeu um erro, ele não vai querer voltar para o mesmo erro, ele não vai querer que dê errado de novo. Então, você vai tomar todas as precauções para aquela dor não voltar. Você ganha uma nova visão, a sua visão parece que amplia, você amplia os seus horizontes. O recomeço, ele permite isso, ele permite com que você mude a sua estratégia, com que você peça ajuda a pessoas que talvez você não consultou. Quantas pessoas iniciam um projeto grande, entram em relacionamento sem consultar a Deus? Não consultam a Deus, não consultam a quem sabe do futuro. Olha que é uma questão de inteligência. Quando você vai iniciar algo grande na sua vida, é você reconhecer que você precisa da ajuda do Deus grande, daquele que conhece o teu futuro, daquele que já sabe como você vai terminar. É questão de inteligência.
peça ajuda a Ele. Com o recomeço vem lutas, mas também vem vitória. Quando Israel, estando preso, estando escravo dos egípcios no Egito, eles pedem, eles sentem a necessidade de serem libertos, aí começa um projeto do Senhor muito grande, que é eles vão sair do Egito para a Terra Prometida. E nesse meio tempo surgem muitas lutas, mas eles chegam na Terra Prometida. Saiba que por mais as dificuldades que você está enfrentando, não é seu fim. Você vai chegar lá. Essa dificuldade, essa luta, essa opressão, ela não vai acabar com você. Fique tranquilo. Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele está com você, desde que você aprenda, reconheça que você precisa de ajuda e que você continue seguindo. Se preciso, chore, se preciso, pare, mas depois sacuda a poeira e continua caminhando com Deus, que vai dar certo. Eu nunca vi o meu Deus errar. Nesse tempo todo de humanidade, mais de 3.000 anos, ele nunca falhou. É com você que ele vai falhar? Eu duvido. O nosso Deus é perfeito, ele não sabe errar. Quando você recomeça, você ganha liberdade. Você ganha uma visão de futuro que ninguém jamais poderá roubar de você. Que não importa a situação, não importa aquilo que você esteja passando, você passa a viver pela fé. E o princípio da fé é crer nas coisas que ainda não podem se ver. Os seus olhos, eles não limitam a tua visão. Você passa a caminhar pela fé. Você não vive pelo que você vê, mas você vive através da fé. Deus, ele te dá uma visão que torna a tua fé possível. No momento que você entrega a tua vida para Ele. Não só você, mas todos à sua volta serão abençoados. Todos à sua volta e as tuas gerações. Às vezes, talvez você veio de uma família que talvez não tenha tido um bom legado, não tenha tido uma boa conduta até então, mas saiba que você pode ser a chave de mudança para que a partir de você, a sua vida, os seus descendentes, as pessoas que estão à tua volta sejam transformados e a história de muitos sejam mudadas pela tua escolha, porque você escolheu recomeçar com Jesus, com aquele que conhece o teu futuro, com aquele que te amou primeiro. O que fazer para alcançar o recomeço? Abandone o orgulho. O orgulho impede muita gente de reconhecer que precisa de ajuda, que precisa de fazer do jeito que dá certo, não do jeito que quer. Quem faz o que quer vai ter o futuro que não quer. Isso é uma coisa, assim, básica de se entender. Você não tem que fazer só aquilo que você quer. Você tem que fazer aquilo que é necessário para você crescer. E Jesus, aceitar a Ele como seu único Senhor e Salvador, saiba que é a melhor escolha que você pode fazer para sua vida. É a melhor escolha. Você ganha proteção divina, você ganha uma vida após essa. A tua esperança não vai se resumir nessa terra. Você vai estar blindado de várias coisas só porque você acredita pela fé. Você vai estar blindado de vários males porque a tua esperança não vai estar naquela situação, naquela sua estratégia. Não, você vai estar dependente de Deus, cumprindo os propósitos, cumprindo os princípios que Ele estabeleceu, porque não basta só saber, tem que viver, tem que buscar viver. Não basta só saber. Grave isso que eu estou te falando. Se você não gravou nada desse vídeo, e se você acredita já em Deus, grava isso. Talvez a sua vida não mudou até hoje, mesmo você acreditando em Deus, saiba que é muito provável que você esteja caindo nesse erro. Você conhece a palavra, mas você não a pratica. Não se trata só de saber, mas se trata de viver conforme os princípios que Ele estabeleceu para que sua vida seja transformada por completo. Aquele livro é tudo que você precisa para sua vida. A palavra de Deus é o manual da felicidade. Muitas das pessoas acham que é um manual de regras. Não, é um manual da felicidade. É um manual que, se você seguir cada princípio ali, você vai ter uma vida garantida, uma vida boa aqui nessa terra, porque você cumpre os princípios e ainda vai ter a vida eterna, que é um favor imerecido, é uma graça imerecida que você não merecia, mas mesmo assim Ele te dá. Não aceite menos do que Deus oferece para você, que é uma vida de amor, uma vida de abundância. Se a sua vida ainda não está em abundância, saiba que você ainda não está naquilo que Deus ele planeja para você, mas fica tranquilo. Se você praticar os princípios que Ele estabeleceu na palavra dele, se você amar a Ele acima de todas as coisas, se você se deleitar nele,
se você continuar confiando nele, você vai viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vai viver isso. E se você crê aí, digita amém nos comentários. Se você crê nessa palavra, digita amém. Porque assim você vai estar aceitando a palavra de vitória para a sua vida. Uma palavra de que não vai ser tudo fácil. Não vai ser fácil. Deus, ele nos alerta disso. Eu estaria sendo mentiroso se eu estivesse falando que a sua estadia aqui na Terra vai ser fácil. Ela pode não ser fácil, mas ela pode ser guiada por aquele que conhece o teu destino. E a sua vida vai dar certo. Não tem como dar errado. Eu já falei isso várias vezes nesse vídeo, mas repito. Deus não sabe errar. E se você estiver no propósito, se você estiver conforme a vontade dele, a sua vida vai se encaminhar. Tenha certeza disso. Não importa aquilo que você fez ou tenha sido. Se você reconhecer que você precisa de ajuda, do perdão dos pecados, da misericórdia dele, e se você se permitir ser transformado, a tua vida vai mudar por completo. Você vai ganhar um propósito, sentido de vida, você vai participar de todos os planos que ele tem preparado para você, que um deles, por exemplo, é família, base emocional, vai ter uma família melhor, se você praticar os princípios que ele está estabelecendo na palavra dele. Então é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. E mesmo se você errar, se você falhar, se você se arrepender e buscar melhorar, se afastar da face do mal, tenha certeza disso. Você vai alcançar aquilo que muitos não alcançam. Aquilo que às vezes, por exemplo, a gente que acredita na palavra de Deus, a gente vê as pessoas lá fora alcançando, porque elas cumprem os princípios, porque muitas pessoas não sabem. Os princípios que estão na palavra de Deus não são só para nós, são para quem pratica. Aquele que praticar os princípios que estão na palavra de Deus, não tem como a vida dessa pessoa dar errado. Ela pode até terminar, talvez, e ir para o inferno. Porque não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele não alcançou a vida eterna, pela graça e misericórdia dele, pela justificação eterna dele. Mas a vida dela, enquanto aqui na terra, vai ser boa. Então, se você que é cristão, você já tem uma palavra, se você já tem uma vida, se você já aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, e você já tem a sua vida, a vida eterna, que é uma graça imerecida, se você ainda entregar a sua vida nas mãos dele e confiar nos planos dele, praticar aquilo que está na palavra dele, a sua vida vai dar certo. Tenha certeza disso. A sua caminhada vai ser muito mais leve nessa terra a partir do momento que você praticar aquilo que ele colocou na palavra dele. Porque como está escrito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus, Jesus, ele venceu essa terra e ele nos deixou um caminho a ser traçado. Basta você seguir aquilo que ele deixou para você, seguir os passos de Jesus. E a sua vida vai ser muito melhor. Perdão dos pecados. Para você alcançar o recomeço, você precisa disso. O recomeço total. Eu amo a Deus por causa disso, porque ele me perdoou daquilo que era imperdoável aos olhos de muita gente. Ele transformou a minha vergonha em testemunho de vitória para poder ajudar as pessoas. Ele transformou em aprendizado aquilo que eu tentei por muitas vezes pela minha força, mas reconhecendo que não é pela minha força, mas é porque ele me capacita, porque ele é o meu Deus, porque eu o amo. A minha vida mudou por completo. Quando eu estava sem esperança, ele me deu esperança. Quando eu achei que ia ser o meu fim, ele mudou a minha história. E ele também vai fazer o mesmo com você, se você permitir. Creia nisso. Creia que ele vai mudar a tua vida. A tua história vai ser transformada por completo. Porque você vai amá-lo como você nunca amou. Porque não importa, na palavra de Deus está escrito que mesmo que você não o ame ainda, né, ele te amou primeiro. E ele, de qualquer forma, ele vai lutar para que você se dê bem. Vejam Deus, o amor desse Deus é tão grande. Por que não amá-lo? Sério, se uma pessoa que te amou primeiro, mesmo sem você amá-lo, se você tem uma oportunidade, se você tem uma pessoa que entregou a sua vida por você, que passou por todo tipo de humilhação por você, que te amou primeiro, que permanece fiel, mesmo que você não seja fiel, se você não amar essa pessoa, quem você vai amar? Seja sincero comigo, quem você vai amar? Se você não é capaz de amar ele que te amou primeiro.
Por favor, entenda isso, entrega a tua vida para Ele agora, se você não entregou. E se você já entregou, mas talvez estava frio espiritualmente, emocionalmente, reaviva a chama do primeiro amor. Seja transformado. Abandone velhos hábitos. E aqui eu entro num ponto muito importante. Israel, quando estava saindo do Egito, eles estavam recebendo a chance de um recomeço, mas muitas vezes você vai encontrar na Bíblia eles reclamando: ai, que saudade das cebolas do Egito, que saudade, da comida do Egito. Estavam sentindo falta da escravidão. Sabe por quê? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Você não pode permitir que isso te destrua, porque toda a geração que estava, nessa murmuração, que não era grato pelo aquilo que Deus fez, nenhum deles entrou na terra prometida. Eles ficaram dando voltas no deserto e nenhum deles entrou, a não ser Josué e Caleb, se bem não me engano, da geração antiga. Mas todo o resto não entrou, porque não foram transformados, porque não recomeçaram de fato, não tiveram mudança aqui dentro. A mudança começa aqui dentro. Reconheça que você precisa disso. Seja transformado por completo, para que a tua vida comece a dar certo. Eu amo a Deus porque Ele nunca falhou comigo. Deus, Ele nunca me abandonou. Por mais que eu abandone, por mais que eu não seja fiel, Deus, Ele permaneceu fiel em toda a minha história. Por mais que eu tenha errado, Ele demonstrou misericórdia e amor para mim. Ele me deu uma chance que eu não mereço. Ele me deu uma vida, um propósito, uma família, que eu reconheço que eu não mereço essas riquezas. Mas mesmo assim, pela misericórdia dele, Ele me deu. Ele me permitiu com que eu tivesse a graça da salvação, que só é alcançada. Ninguém é merecedor da graça. Ninguém. Mas porque eu reconheci que eu precisava do amor dele, que eu precisava do perdão de pecados, que ninguém poderia fazer isso por mim, que ninguém, a não ser Ele, poderia me perdoar dos meus pecados. Ele mudou a minha história e Ele vai fazer o mesmo com você se você deixar. Não perca mais tempo. Seja transformado pelo amor de Deus. Apenas experimente. Se você tem medo, apenas experimente viver o amor de Deus, que você vai viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou sentindo no meu coração, eu quero orar por você. Se você não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você nunca aceitou, se você quer aceitar pela primeira vez, feche seus olhos nesse momento e faça essa oração comigo. Pai, neste momento, essa pessoa que está através dessa tela, eu não sei quem é, mas Tu sabes. Ela reconhece que precisa do Teu amor e da Tua graça. Ela reconhece que precisa do Senhor. Ela Te aceita nesse momento como seu único Senhor e Salvador. Escreve o nome dela no livro da vida. Transforma a existência, a vida dela, o coração dela por completo. E que ela venha viver o extraordinário do Senhor. Que ela venha viver o amor que ela nunca imaginou viver. Que ela possa ter a sua vida transformada no nome de Jesus. Amém. Se você crê, se você aceitou Jesus, comenta aí nos comentários, eu quero saber, E para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Olá, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te desafiar a você espalhar essa mensagem para que mais pessoas venham a ser abençoadas, Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo com algum amigo e ajude o canal a crescer para que mais vidas possam ser abençoadas, Porque no mundo hoje em dia, o que mais falta é esperança. Então seja um mensageiro de boas notícias, seja um instrumento de Deus para poder abençoar a vida do outro, e você verá aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Eu desejo para vocês muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.